Boa noite, meus cumprimentos. Uma imensa satisfação de estar aqui de novo, falando sobre 60 personalidades espíritas, científicas, filosóficas, religiosamente doutrinárias. Homens e mulheres que deram muito das suas vidas para aprender e ensinar, para aprender e servir. São personalidades de várias partes do mundo, muitas do Brasil, de Minas Gerais até casos locais. E hoje vamos falar de Viana de Carvalho, Manuel Viana de Carvalho, que nasceu em Icó, no estado do Ceará, muito nordeste do Brasil, em 10 de dezembro de 1874. 10 de dezembro de 1874. Então, Viana de Carvalho. De estudos, ele concluiu os estudos de humanidades no Liceu de Fortaleza. Foi bacharel em matemática e ciências físicas. Em 1891, ele se matriculou na Escola Militar do Ceará, onde foi destaque pelo comportamento, bom comportamento e merecimentos intelectuais. Quer dizer, procedimento bom, inteligência lúcida, dedicação aos estudos. Mais tarde, ele se torna engenheiro militar, major do Exército e espírita. Engenheiro militar, major do Exército e espírita. Postos de comando. Exerceu o cargo de chefe do Estado-Maior da 7ª Região Militar. E na doutrina espírita, dotado de grande cultura científica e literária, era um profundo conhecedor da doutrina espírita. Um leitor realmente rico de leituras, dedicado, boa memória, boa organização, excelente aprendizagem. Então, ele tinha grande cultura científica e literária e profundo conhecedor da doutrina espírita. Destacou-se como orador, grande orador da divulgação também do Espiritismo e do Evangelho. Os seus biógrafos dizem que ele se agigantou, quer dizer, sempre foi grande, mas se tornou gigante na divulgação do Espiritismo após a matrícula no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Uma vez aluno da Escola Militar da Praia Vermelha, o que aconteceu em 1895, a partir de janeiro, isso aí deu um crescimento enorme a ele na questão da oratória espírita, da divulgação. Ele se integrou ao Centro da União Espírita do Brasil, proferindo conferências para centenas e centenas de pessoas. Intelectual, estudioso, bom leitor, bom escritor, é um homem de prosa, poesia. Já aos 17 anos, Viana contribui com a história das letras do Ceará, através da prosa e poesia, ainda na escola militar de lá, onde ele foi responsável pela revista Evolução. Então já começou em Fortaleza. Em 1898 publicou o seu primeiro livro, Facetas, que eram de contos e fantasias, e logo depois Coloridos e Modulações. Ora, o militar muda muito de lugar. A vida de Viana de Carvalho é uma eterna mudança, uma constante mudança. É o momento de Porto Alegre, do Ceará, extremo nordeste, ou norte, de dizer assim, ao extremo sul. Porto Alegre. Em 1896, ele foi transferido para Porto Alegre como aluno da Escola Militar. Então, como estudante, é natural que esteja acompanhando a evolução também de seus estudos. Em Porto Alegre,
com os nomes e endereços de simpatizantes do Espiritismo. Viana foi convocando um a um e reuniu todos numa casa abandonada, onde todos sem móveis, sem cadeiras, sem mesas, sem bancadas. Então, de pé, aquelas pessoas ficavam assistindo e ouvindo as suas falas, como diz os biólogos, de verbo inflamado. Quer dizer, valia a pena ficar aquele tempo todo de pé para ouvir Viana de Carvalho. Com essa organização assim, pouco cômoda, porque todo mundo de pé, ele acabou formando um núcleo de estudos que veio funcionar no andar térreo de uma casa no centro da cidade de Porto Alegre, aí naturalmente já mobiliado, já pelo menos de forma confortável. Agora, e vai repetir muitas vezes, o Rio de Janeiro. 1898, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, para a Escola Militar, e aí ele começou ou recomeçou as preleções no Centro da União Espírita e em muitos outros grupos. Depois do Rio, Cuiabá, Mato Grosso. Transferido para Cuiabá, ali ele fundou o Centro Espírita Cuiabano. A transferência é militar, o trabalho é espírita. Ali fundou o Centro Espírita Cuiabano. De novo, Rio de Janeiro. 1907. Regressou ao Rio a fim de se matricular no curso agora já de Engenharia Militar, na Escola do Realengo. Agora já é curso superior de Engenharia. Tornou-se orador oficial da Federação Espírita Brasileira nessa fase. Não é pouca coisa, não. Orador oficial da Federação Espírita Brasileira, com inúmeras viagens pelos estados do Rio, de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Então, como podia, Viana de Carvalho viajava para falar sobre doutrina espírita e evangelho. Nessa fase também do Rio de Janeiro, ele foi colaborador assíduo da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Do Rio, Fortaleza. Concluído o curso de engenharia, já é engenheiro, já é doutor, 1910, ele foi para Fortaleza. Naturalmente, a trabalho militar. Iniciou uma série de conferências espíritas na dependência de uma loja maçônica e fundou o Centro Espírita Cearense. Daí decorre alguma conclusão. Se ele fazia conferências espíritas nas dependências de uma loja maçônica, é porque ele era maçom. Não está dizendo que em reuniões maçônicas, não. Nas dependências de uma loja maçônica. E lá, naturalmente, nesse trabalho, ele fundou o Centro Espírita Cearense. Fundou 2 jornais, o Combate e Lábaro, para contestar uma campanha difamatória contra o espiritismo. Hoje nós não entendemos muito disso, porque não há campanha difamatória, não há polêmica, não há briga nenhuma discussão, praticamente a respeito de religião. Cada um está cuidando da sua, está defendendo o seu território e está importando pouco com o que o outro esteja fazendo. E a maioria se trata até como irmãos, quer dizer, como companheiros. Cada um está buscando se ilustrar o evangelho, o conhecimento, a fé, no seu caminho, da sua forma. Mas, no tempo de Viana de Carvalho, ou até muito tempo depois, a polêmica era natural. Então, eu mesmo, no meu começo, digamos aí, 60 anos atrás, eu recebia cartas pedindo, exatamente chamando para a polêmica. E muitas dessas polêmicas, na década de 50, eram publicadas nos jornais. Era raro o dia que não tinha algum tipo de polêmica na imprensa. Então, ele teve que fundar 2 jornais em Fortaleza para contestar essa campanha difamatória. Fundou ainda o jornal Cruzeiro do Sul, aí agora para difundir a doutrina. Fora de polêmica, era um jornal chamado na época de propaganda doutrinária. Publicações também
Aí agora já em jornais normais, Unitário, a República, o Jornal do Ceará, mantendo vivas polêmicas e refutando argumentos infundados que eram colocados contra o Espiritismo. De Fortaleza, de novo, a parte praticamente sul do Brasil, Curitiba, 1911, transferido militarmente para Curitiba. Aí ele sustentou mesmo nível de atividades, publicando artigos diários no periódico Diário da Manhã de Curitiba, do Paraná. Trabalho militar, trabalho espírita. Ora para uma coisa, ora para outra. Agora o Rio de Janeiro. Voltou ao Rio em 1912. E aí ele deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas, fundando a União Espírita Suburbana. Porque buscando essa integração, essa unificação, ainda não estava ainda com o Pacto Áureo. A cada instituição ainda tinha, até certo ponto, um modo de trabalhar, uma forma de trabalho. E ele buscou unificar esses grupos, fundando a União Espírita Suburbana. Daí, próximo estágio, Maceió, em Alagoas, 1913. Que foi servir em Maceió, de novo proferindo conferências, incitou verdadeira jornada no sentido de reorganizar os grupos espíritas. Está vendo aí uma tarefa interessante. Organizar, quer dizer, fundar, ou então receber aqueles que precisavam de evolução, de melhoria, e então reorganizava. De Maceió, pertinho de Maceió, Recife. Foi transferido para Recife, ou para o Recife, como diz o Nordeste, e aí ele deu prosseguimento à tarefa de divulgação espírita, publicando numerosos trabalhos e fazendo conferências e mantendo polêmicas. Além das conferências, as polêmicas. E aí elas abalaram os meios religiosos da cidade. Dessa vez, as coisas dificultaram um pouco para Viana de Carvalho, porque a luta foi maior do que em outros lugares. Acabaram pedindo ao governo a sua transferência, saindo de Recife. Foi a única vez em que ele saiu a pedido, não dele, ou não porque era aluno, porque precisava seguir curso, mas de alguém que se colocou como adversário. Ele tinha fundado em Recife a Cruzada Espírita Pernambucana, que ele presidiu, auxiliado aí por muitos companheiros. Então, tarefa realmente muito boa, porque, de novo, ele está num trabalho de unificação. De novo o Rio de Janeiro. Regressando ao Rio, Viana de Carvalho retomou a pregação da doutrina espírita nos subúrbios, e isso de 1914 a 1916. Ele demorou um pouco mais no Rio de Janeiro dessa vez. Trabalho espírita. Do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. É outro rio, mas já no extremo sul do Brasil. 1918, tempo da gripe espanhola, tempo da Primeira Guerra Mundial. Ele foi para Santa Maria da Boca do Monte, no interior do Rio Grande do Sul, em comissão do governo federal, junto à 9ª Brigada de Infantaria. Então já uma posição privilegiada como militar. 15 meses de intenso trabalho militar e espírita na difusão do espiritismo. Em Santa Maria da Boca do Monte, ele reorganizou e fundou vários grupos espíritas. Suas conferências foram publicadas no Diário do Interior e em vários outros órgãos da imprensa gaúcha. Do Rio Grande do Sul, de novo, o Rio de Janeiro. Agora, em 1920, uma vez mais na capital da República. Depois do Rio, a cidade é Recife. 1923, Viana seguiu para o Recife, reorganizando centros espíritas, mantendo novas polêmicas com os detratores do espiritismo.
de Recife, o Ceará e Sergipe. 1924 no Ceará, e daí para Sergipe, onde ele foi designado para o comando do 28º Batalhão do Exército, e na parte espírita, reorganizando atividades em várias instituições. A hora triste é a chegada de uma insidiosa doença, o beriberi, 1926. Ele adoece gravemente de beriberi e fica decidido o seu recolhimento, hospitalização, no Hospital São Sebastião, em Salvador, capital da Bahia. É decisão médica. Muito debilitado, ele foi conduzido ao navio Íris por colegas oficiais e por soldados. Viagem normal, tranquila, mas ele não consegue chegar ao destino. Em 13 de outubro, na altura de Amaralina, desencarna a bordo. Ou seja, entrega a alma a Deus, como a gente costuma dizer. Então, na viagem, destinado à Bahia, ele sempre chegava vivo, preponderando realmente o seu trabalho espírita, com todo fervor. Dessa vez chega a Salvador, capital da Bahia, o corpo. A alma já está nos destinos de Deus. Vianinha, como era chamado pelos colegas, os mais íntimos, contava 51 anos de idade. E é com essa idade é que ele vai de novo para o mundo espiritual. Agora, com maior respeito, com outro tipo de tratamento, permitam que eu trate do Major Doutor Manuel Viana de Carvalho. Para muitos, Senhor Major Doutor Manuel Viana de Carvalho, com pulso firme e animado do mais vivo idealismo, desbravava o terreno para dele lançar a semente generosa do espiritismo, da doutrina espírita. Um nome conhecido nacionalmente, e mais do que isso, um nome reconhecido. O nome de Viana representou a verdadeira bandeira do campo da disseminação da doutrina espírita. O que o Viana de Carvalho fez em vários anos de luta e de atividades intensíssimas é algo que ainda não se pode colocar em dados estatísticos, tal o gigantismo da tarefa desenvolvida por ele em todos esses vários lugares brasileiros, várias capitais, até cidades do interior. Como conferencista, era dos mais requisitados. Como polemista, um dos mais salientes ou mais temidos. Seu verbo inspirado, sua voz harmoniosa, sua animação, assumiu às vezes tonalidades e aspectos impressionantes. A sua palavra, a palavra de Viana de Carvalho, era atraente e arrebatadora, conseguindo entre os espíritas uma penetração inusitada e inconfundível. Viana de Carvalho, Vianinha, foi na realidade um mágico da palavra, um esteta do sentimento. Um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus, estamos falando já de reencarnação, então é bom pensar no passado. Um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus, mas que agora volta a proclamar a indestrutibilidade do Cristo com a mensagem poema de imortalidade. Espírito valoroso, Viania, o grande tribuno de Icó, no Ceará, representou a verdadeira bandeira no campo da divulgação dos postulados espíritas. Tal, é bom repetir de novo, o gigantismo da fecunda tarefa por ele desenvolvida no Brasil. Na organização dos movimentos espíritas brasileiros, além do respeito que lhe impunha o posto militar, era major, era um dos mais requisitados conferencistas. Como polemista, digo de novo, como polemista, um dos mais salientes de oratória incomparável.
A Hora de Divaldo Franco com Viana de Carvalho. Diz Divaldo Pereira Franco que Viana de Carvalho, 70 anos depois de Allan Kardec, do mestre Kardec, assinalou a chegada à Terra de um herói das cruzadas antigas. É um guerreiro que chega às terras brasileiras. Foi ele que, a partir de 1914, encetou uma campanha para a criação em todos os centros espíritas das escolas da doutrina espírita destinada às crianças e aos jovens. Quer dizer, o ensino, as mocidades espíritas, o evangelho inicial das crianças é um trabalho inicial de Viana de Carvalho. Muitos livros através de Divaldo Franco, o do Espiritismo, Focos Espíritas, Médiuns e Mediunidades, Reflexões Espíritas, Espiritismo e Vida. Surjam ou não impedimentos, enfrentem-se ou não batalhas contínuas, a glória que serve é prosseguir sempre educando e dignificando. A glória de quem serve, segundo Vianinha, é prosseguir sempre educando e dignificando. Termino com uma página belíssima. Ele era apaixonado por seu violino. E foi a bordo do navio Íris que ele pediu, já pouco tempo antes da passagem ao mundo espiritual, pediu que cuidassem do seu violino, que era um companheiro inseparável. Era uma relação de amor a ponto de dedicar-lhe um lindo texto que tinha como título Meu Violino. Suave companheiro das horas de saudade, só tu adivinhas o arcano da ânsia de infinito que me agita o pensamento. Só tu recebes compassivamente as confissões da tristeza de lutar com o tumulto das injustiças humanas, porque possuis o heroísmo da fidelidade. Dileto amigo, segue-me assim os passos do itinerário das renúncias dolorosas. E quando chegar ao ponto final, a morte, cala-te para sempre, porque aí estará terminada as tuas horas de acerbo exílio nas sombras deste mundo. Era a despedida poética do seu querido violino. Viana de Carvalho agora na espiritualidade. Da espiritualidade, Viana continua espargindo o consolo do conhecimento, inspirando Divaldo Pereira Franco na oratória e na psicografia de livros. Viana de Carvalho é a luz do sol. O futuro da evangelização espírita é semelhante ao sol, que diariamente percorre os embólios celestes, espalhando luz. Terminando, a Viana de Carvalho, ao incansável Vianinha, nossos mais sinceros agradecimentos.